Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai conseguir se conectar com essa mensagem, então eu saúdo você em todos os horários, eu te saúdo nesse agora. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Então, vá lá, o inverno chegou, está aí, fazendo a sua presença entre nós, né? E pra mim, né, acho que as manas que estão mais conectadas, né, com essa natureza do feminino, sabe disso, né? O inverno é uma energia que se faz presente dentro do nosso ciclo menstrual, né? Então, eu sou a natureza, uma hora eu sou primavera, outra eu sou verão, em outra eu sou outono e outra eu sou inverno, né? Então essas energias estão bem presentes dentro de nós mulheres, né? Nós somos essa natureza, né? Essas quatro estações bailam no nosso eu interior, né? E é muito gostoso fazer esse estudo, esse autoconhecimento, que traz muito autoconhecimento mesmo, acho que é bem isso a palavra, tá? Então, assim, eu gosto muito dessa energia de inverno, né? Tanto interna quanto externa. Mas como hoje, né, aqui no hemisfério sul, todos nós estamos vivendo esse inverno, eu trouxe para vocês algumas indicações de livros para se conectar com o estudo nesse momento mais reservado, porque eu acho que é bem legal também trazer essa expansão. Pelo menos para mim, não tem nada mais gostoso de quando eu estou no meu silêncio, no meu inverno interno, de eu tomar uma boa caneca de cacau e ler um livro muito gostoso. Isso para mim é prazeroso. Isso pra mim é uma delícia, né? Então hoje eu trouxe pra vocês algumas indicações de livros sobre Maria Madalena. Por que Maria Madalena? Porque eu escolhi esse tema para oferecer para vocês, compartilhar com vocês um norte, né, sobre como estudar essa grande mestra, né, que também é a matriarca do meu círculo de mulheres. Sim, ela é minha grande deusa, né? Sou sacerdotisa a serviço desta mestra. Eu trabalho a serviço de várias deusas também, né? Dentro do meu círculo de sagrado feminino eu abraço muitas deusas, né? Muitas facetas, né? Muitas personificações, né? Trabalho com a energia do feminino, né? Então todas as facetas são muito bem-vindas, né? E, porém, né, o meu trabalho, né, com o Círculo de Mulheres, os cursos que eu dou, ele está totalmente montado nessa energia de Maria Madalena, né? Quando eu recebi o chamado para trabalhar com o Círculo de Mulheres, com terapias para o feminino, dar curso para mulheres, do resgate da sabedoria feminina, eu recebi tudo isso dentro da energia de Maria Madalena. Então, por exemplo, eu dou um curso que se chama o Despertar da Sacerdotisa. Eu dou ele tanto presencial quanto online. E esse curso, todos os nossos encontros nós falamos sobre Maria Madalena. E é muito interessante, né? Porque dentro de um círculo, de trocar esse estudo com outras mulheres, eu ensino e aprendo também, né? Porque eu trago o meu conhecimento, o meu estudo e compartilho com elas e elas me replicam isso através da visão e do olhar delas, né? Então, eu sempre falo isso na minha roda de sagrado feminino, no meu círculo, no clã, onde eu facilito, né? Que a faceta do feminino é o meu maior canal, assim, de estudo do próprio feminino, né? Porque, assim, eu tenho as minhas facetas e cada dia eu conheço uma faceta nova sobre mim, adoro esse mergulho interno, mas quando eu estou entre mulheres, né, eu vejo muitas facetas do feminino, aquele reflexo, né? Aquele espelho mesmo, né? E dentro daquelas muitas facetas que estão ao meu redor, eu aprendo muito sobre a deusa. Eu aprendo muito sobre a deusa viva em cada mulher, né? Então, quando eu olho para uma mulher e eu troco com ela alguma experiência, algum estudo, alguma vivência, um abraço, um olhar, um sorriso, eu estou aprendendo sobre a deusa, né? Porque todas nós mulheres somos uma deusa, né? Então essa experiência de estar entre mulheres juntas fortalece esse autoconhecimento também, né? Porque tem aquele espelho, né? Eu sempre falo no meu círculo de mulheres, é muito fácil você falar que é evoluído quando você só fica sozinho ou sozinha, né? Mas quando você tá com outras pessoas, você tem uma oportunidade de desenvolver real, né? Porque são as nossas relações, né, que traz a cura. Porque só a partir do que você sabe, do que você conhece, você fica dentro daquele momento, aquele ego, né? Mas quando você começa a se relacionar com outras pessoas, trocar estudos, conhecimentos, olhares, se relacionar,
você conversa com aquele ego seu e ele pode ser desconstruído, né? A partir de um novo olhar, né? Então é muito importante essa cura das relações, viver em relações, né? Mas enfim, gente, o assunto não é esse, tá? Como eu falei pra vocês, é que eu dou uma viajada, né? Eu já quero, né, daqui a pouco começo a filosofar aqui. O foco desse estudo, desse encontro, né, desse vídeo, é compartilhar com vocês alguns livros sobre Maria Madalena, porque as manas me procuram muito, elas me procuram bastante, perguntando assim, né? E aí, mana, poxa, eu queria saber mais sobre Maria Madalena, o que você me indica para mim começar, né, essa jornada, né, de uma forma autodidata. Às vezes eu não consigo fazer um curso, queria fazer um estudo autodidata. Então eu vou trazer esse norte para vocês através de alguns livros. É claro que esses livros que eu vou indicar para vocês é um terço do que é Maria Madalena, né? Porque assim, eu sinto que Maria Madalena cada vez, né, ela está sendo mais revelada, né? Muita coisa que está oculta e aos poucos ela está sendo revelada, né? Por exemplo, quando eu comecei a canalizar Maria Madalena, não tinha quase nada para estudar Maria Madalena. Era muito difícil para mim montar uma apostila, sabe? Porque era para buscar esse conhecimento, assim, era uma busca assim, muito profunda, muita meditação, muita reflexão, e escreve, sabe? E canaliza e pá. Porque antigamente, assim, né, quando eu comecei a fazer, canalizar a mestra, como eu falei, não tinha muita coisa sobre Maria Madalena. E hoje tem, né? Há pouco tempo foi dia de Santa Sara, né? E eu abri a internet, assim, eu vi que esse estudo, assim, sobre Maria Madalena e essa relação de Sara, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, tava assim, ó, de graça na internet. É claro que tem que se aprofundar, né, gente? Mas tava muito fácil. Eu falei, nossa, que bom, né? Então eu sinto assim, a geometria da rosa, né? Ela tá se desabrochando. Tá abrindo uma pétala, outra pétala, outra pétala. Então desperta uma mana ali, desperta outra mana ali, desperta outra mana lá. E isso pra mim tá sendo o máximo, uma delícia, sabe? Porque é a voz, né, de Maria Madalena se espalhando. E quanto mais mulheres se aproximarem dessa energia, quanto mais mulheres canalizarem essa energia, quanto mais mulheres falarem sobre Madalena, mais a voz da mestra estará presente entre nós, tá bom? Eu quero fazer um vídeo depois falando só sobre Maria Madalena, quem é Maria Madalena a partir da minha visão, né? Porque como eu falei pra vocês, quando você começa a fazer um círculo de mulheres estudando Maria Madalena, cada mulher traz uma visão diferente sobre ela, né? A Maria Madalena, ela se apresenta para cada mulher de uma forma diferente. Você pode ler todos os livros que eu li, mas você não vai trazer para mim a mesma reflexão que eu tenho. A gente pode entrar até em acordo em alguns pontos de vista sobre quem é a deusa Maria Madalena, né? Quem é essa mulher, quem é essa luz crística, né, do feminino. Mas nunca vai ser a mesma linha de pensamento, porque Maria Madalena, ela mostra a sua face de forma diferente para cada mulher. E esse chamado é muito bonito, é muito profundo, tá? Mas enfim, gente, vamos lá, vamos fazer indicações dos livros, porque senão, como eu falei, eu começo a filosofar, daqui a pouco já 2 horas de vídeo, não é esse o foco, tá? Então, bora lá. Primeiro, tá, gente? Quero trazer essa reflexão antes de tudo. Para mim, muito mais importante do que fazer uma terapia ancorada na energia da mestra, né? Terapia Churinchun Fly de Maria Madalena, terapia XYZ de Maria Madalena. Para mim, muito mais importante do que isso é trazer a mensagem da mestra, passar os ensinamentos que ela tem, para nos ensinar. Porque quando você começa a estudar Maria Madalena, você consegue entender que ela tem muitos ensinamentos, sabe? A própria percepção dela do que é a gnose, do que é o evangelho, é muito interessante, né? Porque Maria Madalena, ela era uma mulher muito inteligente, sabe? Maria Madalena foi a única pessoa que conseguiu entender o Cristo profundamente, com verdade, né? Só fazendo esse resumo aqui antes de começar a apresentar para vocês os livros. Porque assim, os apóstolos, né, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, que foram escolhidos para seguir Jesus, os 12 apóstolos, eles eram homens simples, porém de bom coração, né? E eles, cada um deles, né, tinha um papel muito importante na missão, né, do mestre, né? Porém, eles eram pescadores, né? E muitos deles nem sabiam ler, né? Então, eles tinham uma dificuldade imensa de compreender e traduzir de uma forma mais profunda dentro deles a missão, né,
e a mensagem que o mestre estava passando, né? Porque eles não tinham esse intelecto, né? O mestre precisava deles, né? E eles precisavam do mestre para ancorar a energia, mas eles não tinham aquela percepção, aquele entendimento mesmo mais profundo do que o mestre falava. E Maria Madalena tinha, né? Maria Madalena, assim como o mestre também, passou por várias iniciações no Egito, né? E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Eu falo muito sobre isso nos meus cursos, né? E quem sentir, né, de se aprofundar nesses livros que eu vou indicar hoje, vai conseguir entender um pouco mais, né, sobre isso que eu tô falando, né? Porque assim, gente, as pessoas, se você para estudar o mestre, né, Jesus, ele some das histórias e aparece só com 30 anos, né? E como assim? Ele não sumiu, né? Na verdade, foi ocultado, né, para a humanidade mesmo, né, a vida humana de Jesus, né? Porque assim, ele foi um avatar humano, né, que viveu uma experiência humana aqui na Terra e passou por tudo isso e se preparou, né, para ancorar o que ele veio ancorar, que é a luz crística, né? Como assim a luz crística? Maria Madalena e o Mestre Jesus, eles são uma única energia, a energia crística, tá? É um pilar de luz crística, né? E o lado direito desse pilar é Jesus, o Mestre, o masculino, né? A energia masculina desse pilar da luz crística. E o lado esquerdo desse pilar da luz crística é Maria Madalena, né? É o Cristo feminino, né? Então Maria Madalena é o Cristo feminino, lado esquerdo, e Jesus é o Cristo masculino, lado direito. Eles são opostos, né, complementares. Então, juntos eles formam a totalidade da luz crística. Não existe uma luz crística sem o mestre e não existe a luz crística sem a mestra, tá? Então, Jesus e Maria Madalena juntos ancora a cura do feminino e do masculino no planeta, né? E isso é muito bonito, né? Muito, 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 muito bonito. Porque hoje o nosso planeta está sofrendo o excesso da energia masculina, né? Olha o patriarcado aí, né? As mulheres, elas foram afastadas de muitas coisas, né? E por conta desse excesso, né? E Maria Madalena, ela trouxe essa cura do masculino para o feminino, né? Porque Maria Madalena, ela foi aquela mulher que falava num tempo onde as mulheres não podiam falar, né? Ela, como eu falei para vocês antes, ela era uma mulher inteligente, uma mulher estudada, né? E nesse tempo no qual Jesus, né, ficou sumido das histórias e retornou só com 30 anos, ele estava fazendo uma peregrinação no Egito, né, onde lá ele passou por várias iniciações, né, e foi preparado para poder levar a palavra, né? Ele recebeu todo esse preparo no Egito, e não sozinho, ao lado do seu complemento divino, né, Miriam, né, Maria, né, a Lucifera, como vocês quiserem chamar, né, Rosa de Sarão, Maria, de todos os títulos. Então, ambos, né, a energia feminina e a energia masculina da luz crística estavam no Egito, recebendo iniciações e preparos para poder espalhar essa palavra, né, para a humanidade, né. Enfim, e aí então quando eles retornaram espalhando, né, o evangelho do amor, né, que esse evangelho de Maria Madalena é o evangelho do amor, né. E quando eles voltaram para ancorar o evangelho do amor, né, o que aconteceu? Aconteceu que os apóstolos não entendiam, né? E Maria Madalena, ela era essencial ali, porque ela compreendia profundamente os ensinamentos do mestre. Porque, como eu disse, ela foi uma mulher que passou por um preparo. E a Maria Madalena, ela foi um avatar que encarnou aqui na Terra com uma missão, né, de trazer esse ancoramento da cura do masculino para o feminino, né? Da cura do masculino no planeta, né? E Jesus trazendo esse outro lado. Eles são opostos complementares, como eu falei para vocês. Porque, como eu falei, a Maria Madalena, ela encarnou numa era, né? Era de peixes, e dentro daquela era de peixes, no ano em que Maria Madalena encarnou como esse avatar, né? Maria Madalena, a gente vai entender, lendo os livros, que Maria Madalena, ela tem várias personificações com outras deusas, né? Mas esse avatar, como Maria Madalena, né, como Miriam de Magdala, né, ela veio numa era assim onde as mulheres, elas não podiam falar, né,
elas não podiam ler, as mulheres não sabiam ler, não sabiam escrever, as mulheres não tinham voz, elas eram submissas, né? As mulheres apenas cuidavam, né, dos partos, né, do corpo, dos seus mortos, da cozinha, né, cuidava da família. As mulheres não podiam falar em público, elas só podiam conversar com seus maridos, tá? Ou em outras rodas de mulheres. Elas não podiam mostrar o cabelo, era uma coisa muito rígida, tá, gente? As mulheres eram vistas, né, ali naquele lugar, né, em Canaã, né, em Magdala, ali naqueles lugares onde Jesus foi passando, né, Jerusalém, né, Tiberíades, né, todos aqueles lugares onde, né, aquele Pantanião ali onde foi pregado o Evangelho, né, onde Maria Madalena e Jesus caminharam lado a lado, ela foi trazendo uma revolução mesmo para isso. Tanto que você vai encontrar leituras que ela é trazida como a rebelde. A rebelde, a rebelde, a rebelde. Porque ela era a mulher que falava, que lia, que era inteligente, era uma mulher rica, não era uma mulher submissa. Tanto que ela foi uma mulher que patrocinou financeiramente a missão do mestre, né? E isso está oculto, né? Porque a igreja, né, que foi fundada, né, a partir de Pedro, né, as origens, né, do cristianismo, traz muito forte assim um preconceito, né, com as mulheres, né? Vocês vão entender nas leituras que Pedro, ele tinha uma implicância assim com Maria Madalena. Ele tinha uma implicância com o feminino, né? Mas isso era importante também, né? Foi muito importante a presença de Pedro dentro dessa cura do feminino e do masculino no planeta, e a missão que o mestre e a mestra vieram espalhar lado a lado, né? Então, se a gente analisar, né, o cristianismo, a Igreja Católica em si, né, também, ela tá muito enraizada nesse patriarcado, né? E pode ver, não existe papisa, né? Só existe papa, né? As mulheres, elas não têm lugar como sacerdotisas dentro da Igreja Católica. A mulher é vista muito como pecado original, né? Então, para a Igreja Católica, não compensava passar um conhecimento de que o mestre, né, sendo homem, foi patrocinado financeiramente por uma mulher, né? Madalena, seu complemento divino, né? Porque para a Igreja Católica, né, para os cristãos, né, e todo aquele patriarcado, né, é um absurdo uma mulher ser a provedora, né? Ainda hoje tem pessoas que têm a mente fechada e ainda pensam assim, infelizmente, né? Mas estamos aqui, né, nesse papo gostoso para desconstruir essas ideias, tá bom? Então muita coisa ficou oculta sobre Maria Madalena porque junto com esse cristianismo, né, foi também enraizado muito forte o patriarcado, né? Já existia o patriarcado antes, né? O Velho Testamento, tudo já tinha essa submissão das mulheres, isso já era constante, né? Depois do Novo Mandamento em diante, algumas coisas foram mudando, e até hoje ainda tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Que precisa ser curada da energia tanto feminina quanto masculina. Mas quando eu falo que a gente precisa curar o masculino no planeta, né, é porque essa energia está em excesso. Então, como ela está em excesso, ela está trazendo desequilíbrio. E eu não tô, como eu falei, eu repito, não estou falando de gênero, estou falando de energia. A energia masculina em excesso no planeta está fazendo mal para o nosso planeta, tá? Então, está fazendo mal para homens e para mulheres, porque ambos estão sofrendo com esse desequilíbrio de forma inconsciente, tá? Alguns já têm consciência, estão despertos, né? E tá se trabalhando, mas ainda é muito inconsciente, né? Que você vê homens e mulheres sofrendo com esse desequilíbrio, tá? Enfim, então para a Igreja, né, católica, né, para os cristãos naquela época, né, não é importante dar esse conhecimento, falar sobre esse lado humano do mestre, né? Eles queriam colocar o mestre mesmo como uma divindade, e embora ele seja, né, ali todos nós somos divindades, né? Eu sou uma divindade, você é uma divindade. Mas o mestre, ele veio ensinar isso, né? Que todos nós somos uma divindade, que nós não precisamos estar em templo nenhum para operarmos fé, né? Para operarmos milagres, né? Para vivermos a fé e operarmos milagres através da nossa fé. Isso foi um dos maiores ensinamentos, né? Vós sois deuses, né? Deus em mim, Deus em você. Deus está dentro de mim, está dentro de você. Ele não está em templos, não está em igreja, né?
Deus, ele é você e a sua respiração é Deus, né? Seus pensamentos, suas ações são Deus, né? Então, quando você pratica o amor, a caridade, né, a bondade, a compaixão, a misericórdia, o perdão, né? Quando você ajuda o outro, você estende a mão, quando você faz tudo isso por você também, você está vivendo Deus em você e vivendo Deus no outro, né? Então, amar os seus irmãos como ama a si próprio. Então, primeiro você aprende todas essas coisas dentro de você, você vive isso dentro de você e você pode oferecer isso para o outro, né? E é bem interessante porque, assim, Jesus, né, e Maria Madalena, eles vieram pregar a liberdade, né? E eles vieram libertar o povo daquela religião que antigamente, né, era pesada mesmo, né? Se você para estudar o Antigo Testamento, é só morte atrás de morte, sabe? E Jesus vem falar sobre a paz, sobre a fé, né, sobre o amor, né, junto com Maria Madalena. E Maria Madalena, como eu disse, ela era a única mulher, né, era a única pessoa, na verdade, que podia compreender os ensinamentos do Mestre. Então, ele ia até ela, né? Tanto que quando você começa a estudar a gnose, você vai entender que tem muitas coisas que Jesus falava apenas para Maria Madalena, porque ela é a única que podia entender, né? Ele passava aquele conhecimento só para ela. E depois ela passava adiante para os apóstolos, de uma forma mais simples, né? Uma forma que eles pudessem compreender, né? Falando a linguagem deles, né? Então, os apóstolos, eles tinham muito ciúmes de Maria Madalena, né? Porque vocês vão entender lendo a gnose que, e algumas passagens também, né? Que tem as passagens que falam que Jesus beijou Maria muitas vezes e se incomodava os apóstolos, né? E tem até uma passagem que fala assim: Maria, conte-nos para nós o que o Cristo, né? O que Jesus, não Cristo, né? Jesus falou para você que ele não falou para nós, né? Pedro, ele se sentia muito incomodado, né? Ele reclamava muito, porque essa mulher, né? Por que você trata essa mulher dessa forma? Porque você era claro, né? Tem algumas passagens que falam que Jesus amou Maria Madalena de uma forma que ele não amou os outros apóstolos, porque ele era ela e ela era ele, eles eram um, né? Então era uma compreensão, né? Uma conexão profunda que eles tinham, era um amor transcendental, né? E os seus apóstolos estavam ali operando, né? Aquela missão junto com o mestre, mas a missão do mestre não era sozinho, né? A gente vai entender, estudando Maria Madalena, que que Maria Madalena iniciou o mestre também em alguns rituais, né? Na sua pré-crucificação, ele recebeu uma bênção de Maria Madalena, né? Que o transformou em o Cristo. É muito bonito isso, né? Então, ele ali no ritual, né? No Hieros Gamo, Maria Madalena o abençoou, né? Como Cristo. E ele a abençoou como Cristo também, porque ambos eram o Cristo, né? Maria era o Cristo, Jesus era o Cristo. Ambos são a energia crística, feminina e masculina, tá? Mas enfim, gente, vou fazer um vídeo depois só pra falar sobre Maria Madalena, porque pra mim é muito difícil tocar o nome dela sem me aprofundar, sabe? Sem falar um pouco mais. Porque, como eu falei pra vocês, ela tá muito presente na minha vida, no meu círculo, nos meus cursos. Eu falo bastante sobre ela, tá? Então, quem quiser se aproximar um pouco mais dessa energia, eu vou indicar aqui alguns livros para vocês fazerem o estudo, né? Autodidata, aproveitar essa energia de inverno. E vocês também podem me procurar, né? Eu dou muitos cursos, muitas vivências, né? Espalho a voz de Maria Madalena, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, para mim, eu trabalho com terapias com Maria Madalena, eu trabalho com essa força, faço rituais, círculos, rodas de estudo, mas para mim mais importante é o falar sobre ela, espalhar essa voz, né? Porque Maria Madalena foi aquela que não se calou, e eu também não quero me calar, eu quero continuar sendo essa voz de Maria Madalena, né? Porque Maria Madalena, ela trabalha a energia masculina no feminino, ela trabalha muita coisa do nosso chakra da garganta, sabe? Porque ela foi aquela mulher que não se calou, então ela tem muito para nos ensinar sobre isso, sobre a mulher que fala não. E quando ela fala não, ela não se sente culpada por esse não. Ela sabe o lugar dela, uma mulher empoderada. E uma mulher que fala sim, quando é o momento de falar sim. Enfim, é muita cura, sabe? Que Maria Madalena traz pra gente, assim. Né? Então, principalmente desse empoderamento, né? Desse resgate do masculino no feminino, tá bom, gente? E
eu vou fazer depois um vídeo falando um pouco mais sobre essa cura, tá? Do feminino e do masculino através de Maria Madalena, né? E através do mestre, né? Que não tem como falar de Maria Madalena sem falar do mestre, falar do mestre sem falar de Maria Madalena. Embora hoje a gente precise muito mais ancorar a energia da mestra, porque, como eu disse pra vocês antes, Jesus é o cara, né? Tá aí, ele é o famoso, né? Jesus. Embora as pessoas não tenham uma compreensão tão profunda sobre quem foi o mestre, né? Porque a Bíblia, gente, ela tem muitos textos filosóficos e as pessoas levam a Bíblia ao pé da letra. A mesma coisa aconteceu quando Jesus veio aqui na Terra passar os ensinamentos dele. Ele trazia filosofia, era uma filosofia, a palavra dele era a filosofia em ação, sabe? E eram reflexões profundas, e se você levasse ao pé da letra, você não entendia profundamente o que ele estava falando, né? Porque era uma filosofia, um ensinamento profundo, né? Trazia reflexão, enfim. Mas Maria Madalena, ela fazia isso, né? Então, vou começar aqui falando sobre os livros. Então, o primeiro livro é o Evangelho de Maria Madalena, tá? Nos meus círculos, eu e as manas, a gente gosta muito assim de ler trechos do Evangelho, cada uma lê uma parte, o trecho é bem interessante do Evangelho, e depois a gente debate sobre aquilo. Por quê? Quando você vai ler a Gnose, né, o Evangelho de Maria Madalena, que ele existe, tá, gente? Ele não está na Bíblia porque foi oculto, né? Foi ocultado da Bíblia porque, como eu falei pra você, a Igreja Católica não interessava mostrar a vida humana de Jesus, porque a vida humana de Jesus tem muita cura e muito poder para a humanidade, né? Ele ensina a humanidade a usar o seu poder, né? Ele ensina que eu sou Deus em mim e eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso ter um mestre, eu sou mestre de mim mesma, tá? Eu não preciso ter um mestre para me curar, eu sou curadora, eu sou curador, né? A liberdade, a alquimia, né, da fé, da cura através da fé, né? Então Jesus vai falar muito sobre isso ao lado da mestra. Então, entender o Evangelho de Maria Madalena, ler essa gnose é muito importante porque ela traz muitas reflexões dentro desse ensinamento. Por quê? Como eu falei para vocês, ela tinha uma outra visão sobre os ensinamentos do mestre. Então, quando você lê um texto do mestre, depois lê a gnose com o entendimento que ela tem, né, sobre o Evangelho, né, sobre o que o mestre estava pregando, você tem uma outra visão, né, uma visão tão profunda, muito profunda, né? Então, eu acho bem interessante você ler, né, o Evangelho de Maria Madalena, né, e entender como que ela entendia essa mensagem, né? Porque assim, tem o Evangelho de todos os apóstolos, certo? Tem o Evangelho de todos os apóstolos e também tem o Evangelho de Maria Madalena, né? E cada apóstolo traz uma visão de como eles entendiam o mestre e como eles entendiam o que ele falava, o que ele ensinava, né? E Maria Madalena, ela foi a mulher, né? A apóstola dos apóstolos, como alguns costumam dizer ela, mais próxima do mestre. Ela foi aquela que meditava sozinha com ele nos montes, só os dois. Era aquela que conversava com ele em particular. Ela é aquela que recebia ensinamentos que os apóstolos não recebiam, porque ela estava pronta, né? Ela era o próprio Cristo feminino, né? Então, entender o Evangelho de Maria Madalena é muito importante, tá bom? Que gostoso, o mozão trouxe um suquinho. Maria Madalena revelada. Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, mais pertinho, o Evangelho de Maria Madalena, tá? Maria Madalena revelada. Esse livro, tá? Ele é muito interessante, porque ele fala sobre aquilo que eu falei pra vocês, tá? O que acontece? As primeiras igrejas, né, que começaram a pregar o Evangelho, né, assim, Maria Madalena, vamos começar por aí. Maria Madalena, ela, depois que Jesus foi crucificado, ela limpou o corpo do mestre, né, tudo, cuidou, tal. Ele foi, né, sepultado lá numa cripta de José de Arimateia, que ele cedeu a cripta que ele tinha para Jesus ficar, tal. E aí depois ele ressuscitou, né, voltou, né, na sua presença para conversar com Maria, né,
no momento da sua ascensão, na verdade, ele estava em momento de ascensão, né? Essa é a palavra certa. Não ressuscitou, né? Ele estava em ascensão e Maria Madalena pôde estar com ele no momento da ascensão, tá? E quando estava em ascensão, passou a mensagem para Maria Madalena foi lá, passou a mensagem para os apóstolos, para eles encontrarem, né, com Jesus na próxima cidade, onde ele ia passar o ensinamento, né, para os apóstolos, onde ele ficou mais alguns dias nesse período de ascensão, passando os ensinamentos para os apóstolos, e então, sim, ele fez, né, a sua passagem completa, a sua ascensão, né, e aí, né, Maria Madalena, depois disso, né, não só Maria Madalena, como todos os apóstolos, eles tiveram que fugir, né, se esconder, para conseguir pregar o evangelho, porque todos os apóstolos, todos os seguidores de Jesus, né, eles estavam sendo caçados e mortos, né, então eles tiveram que fugir, cada um foi para o lado fugindo e tal, e cada um foi para um lado espalhando e continuaram espalhando evangelhos, né, fugindo, né, rebeldes, né, como eles eram conhecidos, mas eles continuaram pregando o evangelho, continuaram espalhando o evangelho, cada um para um lado, tá? E aí foi pregado, foi construído algumas igrejas, né? Foi construída a igreja da deusa, né? Mas ficou muito mais forte a igreja que foi pregada, né? Que foi construída através do evangelho de Pedro, né? Do que Pedro pregava. E Pedro era a pedra, né? Aquele que tinha muita dificuldade de aceitar esse feminino, né? Então, dentro desses ensinamentos ficou muito mais forte o sacerdócio masculino, né? E então esse livro, né, Maria Madalena Revelada, ele fala muito sobre isso, tá? Sobre ela ser essa apóstola, né? Também ser essa mulher que pregou o evangelho, né? Explicando como que ela fez, né, para espalhar esse evangelho e tudo mais, né? E de como as mulheres foram retiradas mesmo desse posto de sacerdotisa, né? Tanto que eu dou um curso que se chama O Despertar da Sacerdotisa, como eu falei para vocês, onde ensina as mulheres a ser sacerdotisas, né? Abrirem outro círculo de mulheres e ter esse movimento, né? Porque para ter mais essa energia, porque isso foi tirado, né? É difícil você ver pastoras, é o pastor da igreja, é o padre, né? Então, cada vez trazer mais esse sacerdócio feminino, tá bom? Então, esse livro fala bastante sobre isso, tá? Maria Madalena Revelada, tá bom? E aqui tem o nome, tá, da autora, gente, meu inglês não é tão bom. Então, aqui, a identidade secreta de Maria Madalena, tá? A exclusão do feminino na origem do cristianismo. Então, como eu falei para vocês, né, esse livro fala muito também sobre isso, né? Ele vem falando assim, ele vem trazendo assim conhecimentos profundos, né, dos mistérios de Maria Madalena, né? Ele fala muito sobre essa coisa do ancorar o masculino e o feminino, né? E fala muito sobre Madalena, a nobre, sobre a vida de Maria Madalena, né? Sobre a passagem, conta muito sobre a vida de Maria Madalena, porque assim, a gente tem muitos filmes, né? A gente vai encontrar muitas coisas sobre Jesus, mas vai encontrar pouco, né, sobre Maria Madalena. Então, assim, como eu falei, a energia masculina está em excesso. Então, hoje a gente tem que trazer mais essa energia de Maria Madalena para a gente poder ancorar cada vez mais o feminino, a luz crística do feminino, tá? Porque essa luz precisa se espalhar no nosso planeta. O excesso da energia masculina está trazendo o quê, gente? Doença, pandemia, sabe? Competição, guerra, né? Muitas coisas que tá fora da energia do feminino. Então, assim, a gente tem que ancorar mais essa energia do feminino pra gente ter um equilíbrio. E eu não tô falando de competição, gente, eu tô falando de gênero, como eu falei. Não tô falando que as mulheres têm que ser mais fortes que os homens, não. A gente tem que andar junto, em harmonia, tá? Nós somos opostos complementares, juntos nós somos mais fortes, tá bom? Nós não somos inimigos, nós somos irmãos, tá? Irmãs. E então é isso. Então fala sobre essa exclusão do feminino, né? Fala de como assim, de como a deusa, né, começou a tomar cada vez mais forte um lugar dentro da religião, assim, né, dentro da fé dos povos, né, e dentro desse crescimento da deusa, né, a Igreja de Maria, né, e o nome de Maria começou a ser usado em vários cultos, né, não só Maria Madalena, né, não só Miriam, mas Maria, mãe de Jesus, e cada vez mais forte esse culto, né, as mulheres, as deusas. Isso assustou a Igreja Católica, né, e eles ficaram com medo, porque a Igreja Católica é o patriarcado, é o padre, né, e aí como que a gente vai fazer se essas mulheres começarem
a ter voz, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai comandar? Como que a gente vai viver com esse poder feminino se a gente tem medo dele, né? E não precisa ter medo do poder feminino, a gente tem que agregar junto de homens e mulheres para que a gente possa ver a totalidade. Maria Madalena e o Santo Grau, a Mulher e o Vaso de Alabastros. Esse livro, gente, ele é um livro assim muito fofinho, assim, e ele é muito gostoso. Ele tem várias imagens, sabe? É uma leitura muito legal. Eu consegui comprar ele num sebo, gente. Por incrível que pareça, eu paguei R$8. Aí ele tem várias pinturas, sabe? Muito legal. Esse é o livro que inspirou o filme do Código da Vinci. E aí, esse livro é legal que ele traz bastante símbolos, sabe? Ele ensina bastante sobre as simbologias, as figuras, né? Porque assim, quando você começa a estudar Maria Madalena, você vai entender que você vai estudar muitos símbolos, né? Porque é muito ocultismo ali, né? Dentro de Maria Madalena, coisas que estão sendo reveladas, como eu falei, né? E aí, então, esse livro ele traz assim símbolos, né? Traz bastante ele fala muito sobre esse envolvimento, né, de Maria Madalena com o mestre, essa coisa da vida humana, dos ensinamentos que eles tiveram, né, bastante sobre essa energia mística, né, sobre um Jesus e uma Madalena mística, né, sobre esse poder que eles tinham juntos, sobre tudo isso, tá? E esse livro aqui, gente, ele fala muito sobre a descendência do mestre, tá? Ele fala muito sobre o que? Maria Madalena é o Santo Grau, né? Maria Madalena é o Santo Grau, o ventre de Maria Madalena é o Santo Grau, né? Maria Madalena, ela foi a grande mãe, né? Então ela teve esse papel, né, de carregar dentro do seu ventre a descendência, tá, da energia crística, né? A semente crística, né, foi colocada no ventre de Maria Madalena, o Santo Grau. O que é o Santo Grau? O sangue real. Se você procurar a tradução, é o sangue real. O Santo Grau, o sangue real, né? Então quem carregou o sangue real foi a princesa, filha do rei e da rainha, filha do mestre e da mestra, do sacerdote e da sacerdotisa. Então Maria Madalena, ela carregou no seu sangue real, né? O Santo Grau, sangue real. Então ela fugiu com aquele sangue real porque ela precisava proteger o sangue real, né? E aqui ele fala que o sangue real era Santa Sara, a princesa. Sara significa princesa, tá? E Sara foi a filha, né, a descendente, a princesa, né, que Maria Madalena fugiu para a França, né, para proteger esse sangue real, né? E esse livro ele explica mais, tá, gente? Eu quero fazer um vídeo um dia falando só sobre Sara e Maria Madalena e o mestre e como foi a vida de Maria Madalena após a crucificação, né? Porque assim, existe uma vida de Maria... É muito legal estudar Maria Madalena porque você vai estudar o quê? Quem foi Maria Madalena antes de encontrar com o mestre, né? Porque ela passou por um preparo, depois ela se encontrou com ele, eles passaram por um preparo junto e aí junto eles começaram a seguir a missão. Ok. Mas como que foi essa Madalena antes? Os preparos, né? Sobre o templo de Ísis, né? Maria Madalena ela foi uma sacerdotisa de Ísis, né? Ela passou por várias iniciações no Egito, nos templos de Ísis, né? E aí eu quero fazer outros vídeos falando sobre essas coisas, mas hoje eu vou trazer as indicações sobre esses livros. E esse daqui, tá? Que se chama Ensinamentos Ocultos de Maria Madalena. Gente, esse aqui é o meu favorito. Esse é o meu favorito porque, assim, esse livro, ele tem um pouquinho de todos esses livros aqui, tá? O que aconteceu comigo? Eu li primeiro esse livro, tá? E quando eu li esse livro, porque a gente antigamente não tinha livros, assim, pra me pesquisar e tal, assim. Você encontrava até uns livros de Maria Madalena, mas eram umas coisas que você lia assim e falava, puta, não é isso que eu tô procurando, sabe? E aí quando esse livro chegou até mim, e eu já tinha, né, já estava estudando, estava pesquisando Maria Madalena e canalizando e tal, e escrevendo, aí quando esse livro chegou até mim, eu falei, nossa, gratidão, mestra! Porque esse livro aqui, ele fala muito sobre esse ocultismo mesmo, tá? Sobre essa magia. Ele fala sobre a tríade dos chakras, ele fala sobre Maria Madalena, né, e o mestre peregrinando e ativando os chakras na Terra, tá? Faço um ensinamento sobre os 7 chakras, que foi um ensinamento trazido por Maria Madalena, o ensinamento original dos 7 chakras, dentro dessa visão, dentro desse estudo,
tá? Então esse livro fala muito sobre os portais que eles abriram na Terra, porque eles não vieram aqui apenas para ficar pregando o evangelho e trazer ensinamentos para as pessoas, eles vieram aqui abrir vários portais, sabe? Fala dos arcanjos que estavam acompanhando eles nessa passagem, e toda aquela energia cósmica que estava ajudando eles, e toda aquela conexão que eles tinham, né, com o que estava em cima e com o que estava embaixo. Então eles estavam aqui trabalhando a Terra, né, a grande mãe Terra, né, em uma conexão suprema e sendo acompanhado por várias energias. Então é muito bacana. Esse livro aqui, Maria Madalena e o Santo Grau, né, ele traz bastante essa coisa dos símbolos e tal, né, essa coisa do ocultismo, né, muito top. E eu só comecei a ler aqueles outros livros, por quê? Porque eu comecei a ler esse livro, e o que acontece? Dentro desse livro tem referências, ela dá referências, no livro tal, você vai achar um estudo que fala sobre isso, no outro livro tal, no texto tal, na gnose tal. E aí eu comecei a comprar, a partir desse livro, eu comecei a comprar outros livros, porque eu sou dessas, eu sou a buscadora, sabe? Pra mim não basta só eu ler esse livro e falar, legal, esse livro falou isso, então é isso, eu tenho que ler outras coisas para mim conseguir trazer esse estudo mais profundo. Então, dentro desse livro, eu tinha indicações de outros livros, e aí eu fui buscar esses outros livros, e eu ficava pesquisando, eu lia ele pesquisando na internet, tal, isso, aquilo. Porque esse livro, ele fala sobre várias iniciações, sabe? Ele fala sobre várias magias, ele fala muito sobre Maria Madalena com outras facetas também, né? Ela personificada com outras deusas, em vários outros lugares, sabe? E é muito top, tá? Então, assim, ela traz mais esse lado oculto mesmo, assim, essa coisa do místico, tá? Dessa coisa da energia, assim. Também fala muito, assim, sobre a energia feminina mesmo, tá? Então, esse livro vai trazer, assim, muita coisa, né? Então, eu pego aqui, né, abrindo aqui pra vocês, vai falar sobre a deusa tríplice, né? Sobre essa tríplice das Marias, sabe? Assim, e é muito legal, assim, fala sobre o Eros Gamo também, fala sobre a passagem no Egito, né? Crucificação, ressurreição. Ele vai falar sobre os dragões também, tá? Vai falar sobre como foi descoberto o Evangelho de Maria. Então, assim, é um livro muito legal, tá? Fala sobre o sinal secreto de Maria, tá bom? O círculo das lebres, tá bom? Esse é muito legal, tá? O segredo do cálice. Então, assim, esse livro, assim, pra quem gosta desse lado do ocultismo, tá? Eu recomendo muito, tá bom? Então, esses são os livros, tá bom, gente? Ensinamentos Ocultos de Maria Madalena, Maria Madalena e o Santo Grau, a Mulher e o Vaso de Alabastros. Vocês vão entender que quando a gente estuda Maria Madalena, a gente também estuda vários óleos essenciais, vários aromas, né? A gente acaba estudando os cristais também, a gente acaba estudando várias magias, né, que eles operavam, né? Eles faziam... Jesus e Maria Madalena, eles eram terapeutas, né? Vou dizer assim para trazer para nossa linguagem, tá, gente? Eles eram terapeutas zica pica da galáxia, tá? Porque, assim, tudo que a gente aprende hoje, que a gente usa hoje, assim, nas terapias, os óleos essenciais, a aromoterapia, a cristaloterapia, o reiki, sabe? Todas essas coisas, eles eram usados pelos mestres, né? Até o próprio xamanismo, a cura com fogo, com a fumaça, com a água, sabe? Com o ar. Tudo isso, eles eram usados, tá? Quando você pega para estudar, pega para entender, você fala, puxa, as terapias que eu uso hoje, né? Essa conexão, né? Eu vou criar aqui uma terapia de uma força etérica. Putz, deu certo, olha isso. Vou ativar um símbolo e dá certo, tá? Então é isso. Então nós temos aqui, como eu falei pra você, ensinamentos ocultos de Maria Madalena, Maria Madalena e o Santo Grau, Mulher do Vaso de Alabastros, o Evangelho de Maria Madalena, tá? Maria Madalena revelada e a Identidade Secreta de Maria Madalena. Então todos esses livros vai te trazer um conhecimento tipo fodástico sobre Maria Madalena? Não, é um norte, tá? Porque, pra ser sincero com vocês, assim, como eu falei no começo desse vídeo, quanto mais eu me aproximo de Maria Madalena, mais coisa eu tenho para estudar. Eu tenho esses livros aqui e já tenho necessidade de buscar outros caminhos de aprendizado, sabe? Fora as coisas que eu recebo, né, dentro dessa conexão, em meditação, que eu escrevo, que eu canalizo, né, que eu recebo da espiritualidade intuitivamente. Então eu trouxe para vocês hoje esse norte sobre Maria Madalena, um caminho, né, para vocês começarem a
a caminhar mesmo, né, para quem tem interesse em descobrir um pouco mais sobre essa mestra, porque como eu falei para vocês, as mulheres me procuram bastante para falar sobre isso, para perguntar, né, poxa, como que faz, né? Eu dou cursos, eu dou vivências ensinando sobre Maria Madalena, né? Mas eu também acho interessante eu soltar isso, né, para que vocês também possam fazer estudos de uma forma autodidata, né? Porque assim, eu sempre ofereço as leituras, os livros, né, para que as meninas possam tirar suas próprias conclusões sobre esse ponto de vista, porque para mim não basta eu ter o meu ponto de vista sobre uma leitura, sobre Maria Madalena. Tanto que para mim, quanto para mim é importante esse negócio do círculo, da roda de mulheres, né, do círculo de estudos. Porque dentro desse círculo de estudos, como eu falei, cada faceta do feminino vai me trazer um olhar diferente sobre Maria Madalena. E eu sei que dentro de todas essas facetas tem uma Madalena falando comigo. Então é isso, nanas. Gratidão, vamos nos falando, deixa um curtir no canal, tá bom? Beijo, tchau, tchau.